Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos hoje continuar nossa aula, né, no 7º ano de História da Arte, né? E nós estávamos trabalhando, as nossas aulas teóricas estavam sendo sobre a arte no Egito. Então esse é o assunto do 7º ano, a arte no Egito Antigo. Praticamente, esse é o nosso único conteúdo da primeira unidade. Né? É o único conteúdo do nosso planejamento de arte da primeira unidade. Então, nós tínhamos falado algumas coisas, né, que a arte egípcia, a arte no Egito Antigo, ela era voltada para a ornamentação de palácios, de templos. Professor, o que é ornamentação? É a decoração. Então você via nos templos e nos palácios dos reis, que eram chamados de faraós, você tinha nas paredes desenhos do faraó, das lutas que os egípcios tinham com outros povos, das conquistas, da natureza, dos deuses. Né? Lembram que eu falei para vocês que os egípcios eram politeístas. Então os egípcios adoravam vários deuses. Você tinha Anubis, né, que era o juiz do mundo dos mortos. Você tinha Amon, que era o deus Sol, o deus criador. E você tinha, né, diversos deuses ali que auxiliavam o faraó de alguma forma. Então eu tenho aqui para mostrar para vocês, né, exemplos de arte no Egito Antigo. Aqui nós temos a pirâmide do faraó Quefen. Então essa pirâmide ela tem, né, aproximadamente cerca de mais de 5.000 anos. Então veja que é uma construção milenar, ela vem resistindo, né, ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, e está presente. Vejam que a pirâmide no Egito, ela tinha 4 lados, né? 4 lados em forma de triângulo. Então eu tinha aí 4 lados em forma de triângulo. E para que servia, professor, essas pirâmides? Elas eram as tumbas dos reis e muitas vezes de alguns sacerdotes. Claro que as pirâmides dos sacerdotes, quem é o sacerdote, professor? É aquele líder, né, da religião, aquela pessoa que ajudava na religião. Então, muitas vezes, essas pirâmides elas serviam tanto para o faraó como para esses sacerdotes. E essas pirâmides muitas vezes levavam décadas para ficar prontas. Né? Aqui nós temos outros exemplos de pirâmide. Aqui nós temos a pirâmide de Djéser, que é essa aqui. Aqui nós temos a pirâmide de Quéops, um dos faraós mais famosos do Egito. E aqui nós temos o templo do faraó Ramsés II. Então vejam que as construções do Egito Antigo eram construções grandiosas, né? E por que, professor? Eram coisas tão grandes, né? Templos, construções tão imensas. Elas eram feitas assim porque cada faraó, quando ele iniciava essa empreitada, que é essa construção, esse desejo, essa obra, ele queria deixar a sua marca. Então, ao fazer uma construção desse tamanho, ele saberia que ele seria lembrado por gerações e gerações. Então, por isso que você vê, muitas vezes, né, pirâmides umas maiores do que as outras. Né? E aqui, nessa apostila, nós temos aqui o busto da faraó Nefertiti. Aqui também temos de novo o templo de Ramsés II.
Então vejam que a arte no Egito, ela visava retratar a perfeição, a beleza, né? Você vê que a figura do faraó sempre destacada sobre as outras, né? E a importância do faraó como rei do Egito. Então eu quero dizer a vocês que a arte do Egito Antigo, ela se destacou principalmente, vocês devem fixar isso, gravar isso, pela grandeza de suas construções, da arquitetura, pela grandiosidade de seus murais, suas pinturas, destacadas nos templos e nas tumbas, que eram as pirâmides. E vocês devem também gravar que a arte do Egito ela era voltada para a religiosidade, para a religião. Por quê, professor? Porque era uma forma que os egípcios tinham de prestar uma homenagem aos seus deuses. Assim como o faraó queria, após a morte, ser lembrado pelos seus feitos, os egípcios também queriam que os seus deuses fossem lembrados pela sua importância. E como é que eu poderia destacar a importância de um Deus, de uma divindade, por meio dos séculos e milênios? A forma seria por meio das construções. Então, por isso que você tinha complexos. O que é um complexo, professor? É um conjunto. São várias construções juntas. Então, por isso que você tinha complexos de templos, complexos de estátuas de deuses, todas juntas, porque aquilo ali iria destacar. A esfinge, quem não conhece, dê uma pesquisada lá no Google, esfinge, E-S-F-I-N-G-E, esfinge. Pesquise lá, esfinge, Egito Antigo. A esfinge, o que é que ela era? A esfinge, ela era um ser zoantropomórfico. O que é isso, professor? Zo, de animais. Antro, homem. Então era um ser metade animal, metade homem. Então a esfinge era um ser de corpo de leão e cabeça de homem. A esfinge ela ficava guardando uma pirâmide de um faraó lá no Egito Antigo. E tinha a lenda que dizia assim: decifra-me ou devoro-te. Cada pessoa que ia até a tumba do faraó, que essa esfinge estava lá guardando lá, ela, quando chegava uma pessoa, um visitante, ela dizia: quem vem lá? O que é que você quer aqui? A pessoa dizia: eu vim visitar a tumba do faraó. E aí a esfinge dizia: para você passar, você vai ter que decifrar o meu enigma. Se você não decifrar, eu vou te devorar. Por isso, o dizer, né? Decifra-me ou devoro-te. Claro, isso é uma lenda, é uma história do Egito Antigo. Veja como o Egito Antigo é um local fascinante, imerso nas artes, na cultura e na religiosidade. Então, vejam que a cultura é riquíssima, né? Não deixem de ler o material que eu passei para vocês. Fixem bem. O que é fixar, professor? É estudar, é memorizar, pesquisar na internet outros materiais, colocar lá no Google Egito Antigo, arte no Egito, e aí você vai lendo e vai pesquisando. Tá certo? Não esqueçam isso. Eu deixo o meu forte abraço para vocês. Estudem, leiam, façam as atividades de artes que eu estou mandando para vocês e um forte abraço. Não esqueci de vocês, estou com saudade de todos os meus alunos. Tá certo? Um abraço, pessoal.